A família é o lugar onde nós aprendemos a amar, onde nós amamos e somos amados. A igreja é representada pelo coração vermelho. Agora, se você unir o amarelo da igreja e o vermelho da família, você tem uma cor secundária, que é o laranja. Então, pensar laranja é pensar em unir essas duas forças. Elas já são fortes. A igreja na nossa vida é uma forte influência. A família na nossa vida é uma forte influência. Agora, quando nós unimos essas duas forças, elas se tornam ainda muito mais poderosas para influenciar a nossa vida. A primeira família que nós vamos ver hoje é a família de José e Maria, juntos na adversidade. Irmãos, essa família permaneceu unida no meio das lutas, no meio das dificuldades, e experimentou a vitória sobre essas lutas e dificuldades. Eu gostaria que você pensasse o que passou na cabeça de Maria, quando ainda jovem, virgem, noiva de José. Lhe aparece um anjo e anuncia que a partir daquele momento ela estava grávida, gerando em seu ventre aquele que seria o Filho de Deus. O que passou pela cabeça dessa jovem, vivendo numa sociedade altamente preconceituosa? O que passou na cabeça dela? Uma gravidez fora do casamento. Como ela enfrentaria essa questão? Eu acredito, irmãos, que Maria, apesar de submissa à vontade de Deus, deve ter pensado muitas e muitas vezes o que ela faria naquela situação. Agora, tente você também se colocar no lugar de José, noivo de Maria, quando ele sabe da gravidez da sua amada. Quantas dúvidas, quantos pensamentos, quantas incertezas. José teve tantas dúvidas que num determinado momento ele pensou: sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou abandonar Maria, eu mesmo vou quebrar o contrato de noivado, eu mesmo vou sujar o meu nome, porque isso seria sujar o nome dele, e vou deixá-la seguir o caminho dela. Talvez ela se case com o pai dessa criança. Olha quantos pensamentos. Mas diante dessa provação, José foi orientado em sonhos por um anjo que aquele que estava no ventre de Maria era o próprio Jesus, Filho de Deus, e isso trouxe paz ao coração de José. Após superarem esses dramas iniciais, Maria e José, agora casados, esse casal é advertido pelo anjo do Senhor que Herodes queria matar Jesus, o rei invejoso, maligno, diabólico. Então eles são orientados: fujam para o Egito, e eles fogem para o Egito, onde então a Maria continua com a sua gravidez, até que eles sabem que Herodes está morto, e voltam para viver em Nazaré. Queridos irmãos e irmãs, eu vejo nessa história, nesse drama vivido por Maria e José, dois exemplos de como nós podemos superar as adversidades da vida. A primeira lição que eu vejo é que Maria e José, o tempo todo, foram sensíveis à voz de Deus. Eles ouviram Deus, e Deus falou a esse casal de várias maneiras. Deus se comunicou com esse casal de várias maneiras. Deus enviou um anjo, Deus falou em sonhos, enfim, queridos, Deus ainda fala nos dias de hoje. Sabe, o grande problema é que nós não temos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos tantos ruídos, nós ouvimos tantos barulhos, nós ouvimos tantas vozes, nós ouvimos tantas pessoas, e aí nossos ouvidos estão poluídos e não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Você quer superar as adversidades da vida? Como família, todos nós enfrentamos lutas,
Todos nós enfrentamos problemas, todas as famílias têm suas dificuldades. Queridos, nós devemos estar sensíveis à voz de Deus. Abra seus ouvidos, abra seu coração, permita que Deus fale com você, para que você de fato possa entender a direção que Deus quer lhe dar. Primeiro, a família de José e Maria superaram as adversidades porque estavam sensíveis à voz de Deus. Segundo, José e Maria foram obedientes àquilo que Deus lhes orientava. Primeiro, Maria aceitou a gravidez. Segundo, José aceitou Maria porque o anjo lhe falou. Terceiro, eles fugiram para o Egito porque também foram orientados pelo próprio Deus. Ou seja, José e Maria nos dão um exemplo de um casal absolutamente obediente à voz de Deus. Não basta, irmãos, saber qual é a opinião de Deus para as nossas dificuldades. Não basta saber o que Deus pensa sobre as nossas lutas. Não basta apenas ter o ouvido sensível para buscar ouvir a voz de Deus e saber qual é a opinião de Deus. Não, o nosso coração tem que ter a disposição de obedecer a Deus. Eu tenho aprendido na minha experiência com Deus que Deus não vai falar comigo, Deus não vai me dar uma opinião, ou Deus não vai me dar uma direção apenas para que eu considere se vou ou não ser obediente a Ele. Deus só fala com aqueles que querem de fato obedecê-lo. A atitude é exatamente essa, irmãos: Senhor, aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Agora, algumas pessoas vão até Deus em oração e questionam Deus o que o Senhor, qual é a sua vontade, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação, mas o coração está assim: eu vou ver o que Deus quer que eu faça e depois eu vou ver se eu faço isso mesmo. Deus não vai falar com você, Deus não vai dar a opinião dele. Quando Deus fala, nós devemos obedecê-lo. A obediência a Deus é o primeiro passo para a gente ser abençoado por Deus. Como José e Maria, nós precisamos aprender que para vencer as lutas da vida, devemos ser sensíveis à voz de Deus. Segundo, devemos obedecê-lo em tudo. Sua família tem lutas, sua família tem dificuldades, isso faz parte da vida. Vocês estão sensíveis à voz de Deus? O que Deus falar com vocês, vocês estão dispostos a fazer? Talvez seja algo muito difícil, talvez seja um sacrifício muito grande, talvez você tenha que engolir um sapo muito grande, como se diz no popular. Talvez a vontade de Deus não te agrade muito, mas querido, você está disposto a fazê-la? Porque no momento que a gente cumpre aquilo que Deus quer, no momento que a gente faz aquilo que Deus quer, nós estamos no caminho da vitória. Há dificuldades, há problemas, sempre haverão. Mas se nós formos sensíveis à voz de Deus e obedientes àquilo que Deus está nos falando, não tenho dúvidas, nós estamos no caminho da vitória. Vamos orar juntos, irmãos? Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Você está precisando de uma orientação de Deus. Você está precisando de uma direção de Deus. Deus está aqui. E Deus está falando o tempo todo, de diversas maneiras. Você precisa estar sensível e ter um coração disposto a obedecê-lo. Senhor, eu quero orar por todas as famílias aqui representadas. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que aqui está. Senhor, nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos dores. E, Senhor, nós entendemos que toda sabedoria, toda ciência está em Tuas mãos.
Nós não sabemos a direção, muitas vezes, que devemos seguir. Nós não sabemos a decisão que temos que tomar. Então, Senhor, por favor, que nossos corações e ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. E não só isso, que estejamos dispostos a cumprir a Tua vontade, seja ela qual for, Senhor. Assim como José e Maria, na hora das suas lutas, ouviram a Tua voz e foram obedientes às Tuas ordens. Pai, em nome de Jesus, age em nossas vidas e fala conosco, Senhor, dando-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, famílias? Amém, amém. Agora eu quero que você pense numa segunda família, a família de Zacarias e Isabel. Eles experimentaram o milagre. Eles foram pais daqueles que nós conhecemos como João Batista. E o nascimento de João Batista foi um grande milagre. A Bíblia narra em Lucas, no capítulo 1, que esse casal não podia ter filhos, e eles já tinham idade avançada. A Bíblia também conta que Zacarias trabalhava no templo. Ele era um dos sacerdotes, um dos levitas, e foi justamente num dia de trabalho, servindo ao Senhor, que o milagre veio à vida desse casal. O milagre começou a acontecer num dia em que eles estavam, ou em que Zacarias estava servindo a Deus. Enquanto Zacarias realizava o seu trabalho como sacerdote, um anjo lhe apareceu, e o anjo anunciou que Isabel daria à luz a um menino, e que seu nome deveria ser João. Aí no seu coração, Zacarias duvidou: nós já somos idosos, nós nunca engravidamos, como isso vai acontecer? Por ter duvidado da palavra do anjo, esse fez com que Zacarias ficasse mudo até o dia do nascimento do seu filho. Quando João nasceu, as pessoas perguntavam qual nome lhe daria, e imediatamente Zacarias começou a falar, e isso trouxe espanto para todas as pessoas. E as pessoas começavam a questionar: quem esse menino será? Para que todo esse milagre se seguisse ao seu nascimento, para que todos esses sinais se seguissem ao seu nascimento, quem esse menino será? Bom, no futuro, João foi aquele que anunciou a chegada do Messias, você sabe disso. Ele se tornou o profeta do Novo Testamento, depois de 400 anos de silêncio de Deus, onde Deus não falou com nenhum ser humano através de profetas. Deus levanta João o Batista para ser o profeta que vai anunciar a chegada do Messias. Esse foi o nascimento de João Batista, foi precedido desses sinais e desses milagres. Querida família, essa história me inspira a pensar em pelo menos duas coisas, se nós queremos alcançar a bênção ou o milagre de Deus. Primeiro, esse casal nunca desistiu da oração, nunca desistiu. O anjo disse a Zacarias que o Senhor havia ouvido as orações deles. O Senhor ouviu as suas orações, dando a entender que orar era uma prática constante desse casal. Queridos, a oração é imprescindível na vida de qualquer cristão, e eu digo mais, a oração é imprescindível na vida das nossas famílias. Nunca desista da oração, nunca pare de orar, nunca pare de apresentar a Deus as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas dúvidas. Veja, Zacarias já estava idoso, sua esposa idosa, nunca deram à luz, mas o anjo disse: suas orações foram ouvidas.
eles continuavam orando para que o milagre acontecesse. Segundo, apesar da demora na resposta às suas orações, Zacarias nunca desistiu de servir o Senhor. Isso é lindo, irmãos. Onde ele estava quando o milagre começou a acontecer? Ele estava no templo, ele estava servindo a Deus. Foi no serviço ao Senhor, foi durante o serviço ao Senhor que o milagre começou a acontecer. Foi enquanto ele estava servindo a Deus que o anjo lhe apareceu para lhe anunciar o milagre na sua família. Irmãos, por acaso não são essas as duas primeiras coisas que nós abandonamos, que nós deixamos de fazer quando a gente pensa que as nossas bênçãos estão demorando? Não são essas duas primeiras coisas que nós deixamos de lado quando a gente pensa que Deus não está nos favorecendo? A gente para de orar e a gente para de servir a Deus. A gente para de orar e a gente para de vir aos cultos. A gente para de orar e a gente para os nossos ministérios. A gente para de orar e a gente abandona o nosso trabalho ao Senhor. São as duas primeiras coisas que nós fazemos quando achamos que Deus não está nos favorecendo. Mas Zacarias e Isabel, apesar dos anos se passarem, da gravidez não chegar, do milagre não acontecer, da bênção não chegar, esse casal permaneceu orando e servindo a Deus. Como Zacarias e Isabel, se nós quisermos experimentar a bênção e o milagre de Deus em nossas vidas, nós devemos fazer da oração uma prioridade e do serviço ao Senhor um prazer em nossa vida. Queridos, não abandonemos o cantinho da oração e nunca abandonemos a nossa congregação, a nossa família, igreja. Nessa campanha de Natal, Natal em família, nós não vamos enfatizar apenas a família lar, não, nós queremos enfatizar a família igreja, a família célula e a família lar. É por isso que hoje nós estamos aqui celebrando essas três famílias, estamos reunidos como igreja, mobilizamos a nossa família célula e através dessa mobilização trouxemos à igreja a nossa família lar. Se você quer experimentar a bênção e o milagre de Deus, queridos, nunca deixemos de orar e de servir a Deus na sua casa. A terceira família que nós vamos pensar hoje, na verdade não é basicamente uma família, são dois idosos que experimentaram a promessa de Deus em suas vidas. O nome deles é Simeão e Ana. O fato acontece no dia em que Jesus, com 8 anos de nascido, foi levado ao templo por seus pais para a cerimônia da circuncisão. Naquele dia, Simeão, impulsionado pelo Espírito Santo, também estava no templo. E quando os pais entram no templo, Simeão encontra Jesus nos braços dos seus pais. Deus havia prometido que Simeão não morreria sem antes os seus olhos verem o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel. Quando esse ancião viu o menino Jesus, ele o tomou em seus braços e ele cantou um cântico de louvor a Deus, exaltando o cumprimento da promessa de Deus para a vida dele. Eu vi, os meus olhos viram o Cristo, o Salvador. O evangelista Lucas também conta a história da profetisa Ana, ela uma idosa de 84 anos, que noite e dia adorava o Senhor no templo. Essa mulher chega exatamente no momento em que Simeão está com um menino nos braços, dando graças a Deus. E percebendo o que estava acontecendo, ela também louvou o Senhor e falava a respeito do menino para todas as pessoas que esperavam a salvação em Jerusalém. Essa história, irmãos, me ensina duas coisas para aqueles que desejam ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Primeiro, nós devemos desenvolver um espírito de louvor constante a Deus. Louvor constante.
Nessa história, tanto Simeão quanto Ana louvaram a Deus com entusiasmo, com alegria. Irmãos, nós passamos o mês de novembro inteiro estudando todos os domingos pela manhã, todos os finais de semana, todos os cultos de domingo pela manhã, nós passamos estudando sobre adoração. E nós incentivamos, nós estimulamos a igreja a adorar o Senhor com entusiasmo, com alegria, com reverência, mas também com regozijo. Queridos, não esqueçamos o que a gente vem fazer no templo. Todas as vezes que nós nos reunimos, a gente vem para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Um coração de adorador verá as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida, e não conterá as palavras de louvor e adoração. É um ciclo que se retroalimenta. Ou seja, você adora a Deus, e aí você vê as promessas de Deus se cumprindo, e você adora a Deus pelas promessas, e você então desenvolve um espírito de adorador constante no seu coração. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de adoração. Se não há culto na vida, não espere que haja vida no culto. Quantas pessoas vêm para a igreja, vêm participar do culto e saem dizendo: ah, o culto foi tão morno, ah, o culto foi tão chato, ah, eu não senti nada, ah, eu não me envolvi, ah, o meu coração ficou frio. Por quê? Porque não há culto na vida, não cultua durante a semana, não adora durante a semana. Então não espere chegar à igreja para poder então começar a cultuar. Não, querido, desenvolva esse espírito de culto constante na sua vida. Segundo, esses dois idosos nos ensinam o quanto é importante anunciar às pessoas o dom de Deus, a dádiva de Deus, ou o que Deus tem feito em nossa vida. Simeão e Ana abrem a sua boca para falar das maravilhas de Deus às pessoas que estavam ao redor deles. Eles fizeram esse anúncio publicamente. Eles anunciaram para as pessoas que estavam ao seu redor o que Deus lhes estava fazendo. Querida família, Deus ainda cumpre as suas promessas, e Deus é fiel para continuar cumprindo suas promessas sobre a nossa vida. Confie nele, desenvolva um espírito de adorador. Elimine da sua vida as murmurações, as reclamações da vida. Esse casal usou a boca e usou a língua para fazer duas coisas maravilhosas. Eles usaram a boca para cantar louvores a Deus, e eles usaram a boca para anunciar as maravilhas que Deus estava fazendo em sua vida. Será que essa não é de fato uma boa lição para todos nós? Nossa boca está cheia de louvores ou cheia de palavras de murmuração? Nossa boca anuncia as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida, ou nossa boca está cheia de palavras de fofoca daquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas? Nossa boca se abre para bendizer a Deus, ou nossa boca se abre para amaldiçoar a nossa própria vida? Simeão e Ana, idosos, aprenderam que deveriam abrir a boca para adorar a Deus, deveriam abrir a boca para falar coisas que edificam e abençoam outras pessoas. Você quer ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida? Comece a abrir a boca para fazer a mesma coisa. Deixe de lado a murmuração, deixe de lado a reclamação, deixe de lado as acusações, deixe de lado o que eu acho que está acontecendo. Você não acha nada. Louve a Deus, exalte a Deus, abra sua boca para anunciar os feitos maravilhosos de Deus, não os malfeitos de outras pessoas. E quando fazemos isso, irmãos, nós adornamos a nossa vida com coisas boas, nós edificamos quem está ao nosso redor, nós abençoamos outras pessoas. Nós precisamos de fato, irmãos, experimentar a promessa ou as promessas de Deus
para a nossa vida com louvores e com uma boca que anuncia para toda a gente o que Deus tem feito em nossa vida. Desenvolva também esse hábito de falar das bênçãos de Deus na sua vida para toda a gente. Isso honra o Senhor e com certeza isso abre as janelas dos céus para mais bênçãos serem derramadas sobre você e sobre o seu lar. Não permita que a sua casa, que o seu lar seja um lugar onde as pessoas são malditas. Você entende isso? Quando se senta a família à mesa, a família começa a maldizer as outras pessoas. Quando se sentam à mesa para o almoço de domingo, começam a maldizer a vida de outras pessoas. Não permita isso na sua casa. Isso impede o fluir da bênção e das promessas de Deus se cumprirem sobre a sua vida. Não permita isso, que a sua casa seja casa de bênção, casa onde as pessoas são abençoadas, casas onde você abre a boca, não para maldizer, mas para abençoar as pessoas, todas as pessoas, até aquelas das quais você não tem muita simpatia. Abençoe, ore por elas, abençoe essas pessoas, e assim eu não tenho dúvidas, você vai experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, a quarta e última família que nós vamos pensar nessa manhã, ela não tem uma história propriamente contada na Bíblia. É uma família que eu imagino na minha mente, mas ela está na Bíblia. Você imagina que quando José e Maria chegaram em Belém, por ordem do Império Romano, estava havendo um grande censo. As pessoas estavam sendo contadas, como existe no Brasil de 10 em 10 anos, o IBGE conta a nossa população. Naquela época as pessoas deveriam ir para as suas cidades natal, para serem contadas lá. Então José e Maria foram para Belém. Mas por causa de todo esse movimento, quando eles chegaram em Belém, os hotéis, as pousadas, as hospedarias estavam todas lotadas. Não havia lugar em nenhuma hospedaria. Maria estava já na hora de dar à luz. Imagine só o coração de José. Homem responsável, homem provedor, homem protetor. Ele quer dar à sua esposa um lugar decente para que ela dê à luz ao filho que ela estava gerando. E aí eu imagino José correndo de hospedaria em hospedaria, e em cada uma delas ele recebendo: não temos mais lugar, não temos mais vaga, não temos mais quartos disponíveis. Eu quero que você lembre que as hospedarias eram casas de famílias, em que as famílias construíam alguns quartos a mais, para que os viajantes pudessem então ser hospedados ali. E a própria família eram os empregados, eram os funcionários da hospedaria. Então, em diversas hospedarias, por diversas famílias, José, Maria e Jesus, que iria nascer em poucas horas, receberam: não há lugar para vocês, não há vaga para vocês, não há um quarto para vocês. E aí, quando José, talvez no auge do seu desespero, vai a essa última hospedaria, essa família os recebe, e também a resposta é exatamente como as outras: não há lugar para vocês, todos os quartos estão ocupados, não há vaga, não temos onde hospedar você, sua esposa e o neném que vai nascer daqui a pouco. Talvez essa família, dona da hospedaria, da última hospedaria, talvez essa família tenha, depois de ter dado essa resposta negativa, talvez ela tenha se comovido com a história de José, talvez tenha se comovido com a situação de Maria, e talvez alguém na família tenha dito assim: espera, olha, está tudo lotado por aí,
vocês não vão encontrar vaga em nenhum outro lugar. Infelizmente aqui também está lotado, mas se vocês quiserem ficar lá no estábulo, no lugar onde os animais são abrigados, se vocês quiserem ficar lá, vocês podem ficar. Sabe, de alguma maneira, essa família abriu as portas para José, Maria e Jesus. Ainda que não tenham dado para eles um quarto digno, essa família optou abrigá-los de qualquer maneira. Optou dar espaço para a família de José, Maria e Jesus que iria nascer, optou dar a eles qualquer espaço que tinha, ainda que não fosse o espaço nobre. E sem saber, essa família, dona da hospedaria, estava dando abrigo àquele que iria nascer para salvar o mundo. Irmãos, isso me faz pensar em nossas famílias. Quantas vezes, irmãos, por circunstâncias tão variadas, nós fechamos as portas e dizemos para o nosso Jesus: não há vagas. Nossas agendas às vezes estão tão lotadas de atividades, de coisas que temos que fazer, às vezes estão tão lotadas de lazeres, de diversão, de brinquedinhos que a gente vai adquirindo na vida, que nós simplesmente, com nossas agendas lotadas, estamos dizendo para o próprio Deus, para o próprio Jesus: não há vaga, não há espaço, não podemos recebê-los. Essa família, sem saber, estava de fato dando para José e Maria o abrigo que eles precisavam, o mínimo abrigo que eles precisavam para que Jesus pudesse nascer, e nascer até com dignidade ali no meio dos animais. Irmãos, eu tenho dito para tantos casais que se casam aqui na igreja, que Jesus deve ser o eixo da nossa vida. Nós não podemos esquecer de levar para o nosso casamento tantas coisas importantes, mas principalmente a presença de Jesus. Eu já vi tantas encenações de Natal ao longo da minha vida cristã, e em várias delas eu vi o dono da hospedaria sendo tratado como uma pessoa até má, porque disse: não há espaço, se quiser ficar, fica lá no estábulo. Mas, queridos, eu vejo o dono da hospedaria e a sua família, eu os vejo com simpatia, porque eu os vejo como um símbolo de uma família que deu um jeito para dar espaço para Jesus entre eles. Meu querido, eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei que você precisa dar um jeito para dar espaço para Jesus entrar na sua vida. Algumas pessoas talvez estejam aqui pensando: bom, então agora o que eu vou fazer? Eu preciso ir lá fora e resolver algumas coisas para então deixar Jesus entrar na minha vida. Querido, não faça isso. O tempo para deixar Jesus entrar na sua vida é sempre agora, nunca depois. O jeito, você e Jesus vão dar, mas o primeiro passo precisa ser dado. Talvez a esposa do dono da hospedaria, talvez seja dela a ideia: meu querido, vamos deixar esse casal ficar lá no estábulo. E talvez o marido tenha olhado para ela com olhar de reprovação, mas agora sem graça diante do casal, tenha dito: ok, vamos. Olha, talvez alguma coisa na sua vida não está tão adequada, não está tão bem, mas você está ouvindo a voz do Espírito de Deus dizendo para você: dê espaço, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus ser o eixo da sua vida. Querido, não deixe para depois. Diga sim para a presença de Jesus no meio da sua família, no seu coração, na sua vida, para que de fato você possa experimentar a bênção na hora da adversidade, você possa experimentar a promessa de Deus, você possa experimentar a força de Deus na sua vida. Isso tudo começa quando você faz de Jesus o eixo principal da sua vida e da sua família. Você não é uma ilha
isolado no meio de um oceano imenso. Você é uma pessoa que se relaciona com tantas outras pessoas. O seu primeiro relacionamento é dentro de casa, com a sua família. Eu não tenho dúvidas, no momento em que Jesus passar a ser o eixo da sua vida, todos os seus relacionamentos melhorarão. Sua família, seus amigos, seus companheiros de trabalho notarão a diferença quando de fato Jesus passar a ser o eixo da sua vida. Nesse Natal, nós, família Segunda Igreja, queremos experimentar o amor que dura para sempre. Desde o nascimento de Jesus até hoje, pessoas têm contado essa história, e nós queremos, como igreja, resgatar a história do nascimento de Jesus, e não só a história, mas a responsabilidade de passar para gerações futuras que Jesus veio a este mundo para salvar o pecador, para livrá-lo do inferno e dar-lhe um lugar no céu. Nós estamos exaltando a família, o lugar onde essa história precisa ser contada, perpetuada de geração em geração. Família igreja, família célula e família lar. Não calemos, não fechemos a nossa boca, que a gente possa de fato anunciar para toda a gente e para todas as gerações o amor de Deus, esse amor que dura para sempre. Esse Deus amou você e enviou o Filho dele para nascer lá naquele lugar indigno, mas ali ele nasceu e se tornou o Salvador do mundo. Mas ele quer ser o seu Salvador pessoal, ele quer se tornar o Salvador da sua vida. Nada adianta você saber que ele é o Salvador do mundo, se ele não for o Salvador da sua vida. Todos nós somos pecadores. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados e nos garantir um lugar no céu. Você hoje está disposto a abrir o seu coração, sua vida para Jesus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu termino essas breves reflexões convidando você que sabe que precisa firmar um compromisso com Jesus, você que sabe que ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus, nessa hora eu convido você, faça isso aqui e agora. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, e você começará a experimentar a vida verdadeira. E em breve, quando desse mundo você partir, você experimentará o céu de Deus. Você quer isso? Pastor, eu quero isso. Pastor, eu preciso disso. Eu não sei como fazer. Querido, é tão fácil, é tão simples. Eu vou fazer uma oração e eu convido você a orar comigo, palavra por palavra dessa oração. Você vai fazer isso silenciosamente no seu coração. As pessoas que estão sentadas atrás, na frente, do lado, elas não precisam ouvir, isso é entre você e Deus, mas por favor, ore com fé. Repita comigo a oração que eu farei, palavra por palavra, e eu vou ajudá-lo a entregar o controle da sua vida a Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa manhã, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Eu preciso de Ti, Jesus. Muda o meu coração e me ajude a andar contigo.
todos os dias da minha vida. E quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente na tua presença. Cabeça curvada, os olhos fechados, por favor, todos ainda nessa atitude de oração. Querido, você orou comigo? Você está entregando o controle da sua vida a Jesus? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado, se você fez essa oração comigo, por favor, eu quero muito orar por você agora. Então, se você orou comigo, aí onde você está, cabeça curvada, os olhos fechados ainda, se você orou comigo, por favor, levante bem alto a sua mão e permaneça com a mesma levantada, porque eu quero orar por você agora. Alguém? Rapidamente levante a sua mão. Deus abençoe você. Eu estou vendo lá atrás, você também. Por favor, permaneça com a mão levantada. Isso, você também. Permaneça com a mão levantada, por favor. Lá na galeria, eu estou vendo lá no fundo. Mais alguém? Bem alto, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus te abençoe. Há mais alguém? Você orou comigo, você levantou a mão. Isso, estou vendo você aqui na frente. Isso, crianças também entendem a mensagem. Irmão, irmã, tem alguém pertinho de você com a mão levantada? Você pode colocar a mão no ombro dele, no ombro dela, por favor. Nesse momento, ninguém sozinho, lá na galeria, ninguém sozinho. Estou vendo lá na galeria à minha direita. Deus abençoe você. Deus te abençoe, querido. Há alguém com a mão levantada perto de você? Você pode chegar perto dele, colocar a mão no ombro dele, dela. Por favor, me ajude. Pai, eu quero orar por todas essas pessoas. O Senhor as conhece. Eu quero abençoá-las em nome de Jesus. E pedir que o Senhor segure nessas mãos, porque são corações que se abrem dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero que Ele se torne o eixo na minha vida. Dá-lhes a tua bênção, Senhor, por favor. Escreva seus nomes no livro da vida, Deus, o livro que registra os salvos, os que vão morar no céu. Ó Deus, usa essa igreja como bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.